Você já presenciou alguém dizer que não vai estudar a Bíblia porque a letra mata? Ou alguém dizer que não devemos estudar muito por esse mesmo motivo? Bom, não sei se você conhece alguém assim ou é assim, mas essa argumentação é baseada no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O texto diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E então, devemos estudar ou não estudar a Bíblia? Depender apenas do Espírito é o que nos fará entender melhor a Bíblia e ter uma vida com Deus mais intensa? Afinal, se a letra mata, para que eu vou ler a Bíblia? Neste vídeo vamos procurar demonstrar uma interpretação mais possível para esse texto, que gera tantas polêmicas. Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que essa análise de texto neste vídeo te ajude a viver mais para o Senhor. Deus te abençoe. Esse versículo já causou muita polêmica e controvérsia com suas diversas interpretações. Thomas Provence categorizou 3 diferentes interpretações e avaliações sobre esse mesmo texto. A primeira interpretação poderíamos chamar de a visão hermenêutica. Ela faz uma distinção entre o texto e o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspira o texto para lhe dar sentido. O texto seria servo do Espírito Santo. Mas essa distinção não diz nada sobre as funções que Paulo atribui à letra e ao Espírito, matar e vivificar. E Paulo não diz nada sobre a maneira de interpretar o texto. Não há um ponto específico que aponte para a ideia de interpretações diferentes, uma interpretação pela letra e outra pelo Espírito. Então, essa visão hermenêutica seria questionável. Outra visão poderíamos chamar de visão legal. Ela identifica letra com a lei, de maneira que a lei e o Espírito são opostos. Assim, a nova aliança acaba abolindo a lei. Mas em outra parte da Bíblia, o próprio apóstolo Paulo escreve que a lei é santa, justa e boa. Isso nós podemos perceber em Romanos capítulo 7, versículo 12 e 14. Somos liberados da lei que era sem o Espírito, mas servimos Deus observando a lei de uma forma nova do Espírito. Em Romanos capítulo 7, versículo 6 nos diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Pela discussão de Paulo sobre a lei, sabemos que ele não vê a lei e o espírito como opostos um ao outro. Então, essa visão chamada de legal, porque faz referência à lei, também não seria uma boa interpretação, já que não há essa contradição direta entre lei e o Espírito Santo. Outra interpretação seria entender que o texto poderia ser visto como uma pessoa observando exteriormente a letra da lei, mas interiormente ignorando a lei. Mas quando o Espírito Santo conquista o coração de uma pessoa, a obediência à lei e o cumprimento de sua verdadeira intenção ficam evidentes. Nós podemos perceber isso em Romanos 2, versículo 27 ao 29, que diz o seguinte: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, com base nesse versículo, nós percebemos que quando o apóstolo Paulo menciona letra, ele está se referindo a alguém que cumpre a lei apenas exteriormente e não interiormente. Não a letra e sim o espírito é que muda o coração da pessoa. Distinguimos entre uma conformidade exterior à lei, a letra, e uma obediência interior, pelo Espírito, para cumprir o exato propósito da lei, ter vida. O cenário histórico da desconsideração dos israelitas pelas palavras da antiga aliança dá um exemplo claro de que a letra mata. Quando Deus do cimo do monte Sinai escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra,
Os israelitas no pé da montanha fizeram um bezerro de ouro. Como consequência de não obedecer às condições da antiga aliança, 3.000 israelitas morreram. Êxodo 32:28 diz: E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E do outro lado, Calebe foi abençoado com uma vida longa e uma herança na terra prometida, porque tinha um espírito diferente e seguiu o Senhor com coração sincero. Por exemplo, em Números 32:12 é dito: exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Em Números 14, versículo 24, também é dito: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Além disso, em Josué 14:9 também é dito: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Em Deuteronômio 1:36 ainda é dito: salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: por Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo escreve isso quando está mencionando o contraste entre lei e o Espírito. A lei não é desprezada, pois o Espírito Santo toma essa lei e lhe dá força quando dá vida a todo o povo da aliança de Deus. Em Ezequiel 36:27 diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O Espírito Santo faz com que o crente compreenda as implicações da lei de Deus na era da nova aliança. E a era dessa aliança é a era do Espírito Santo, que dá vida ao povo de Deus. Enfrentando a letra da lei sem o Espírito Santo, o homem é sujeito. Mas na presença do Espírito Santo, o homem é o objeto. Então, se o Espírito vive no coração dos crentes, eles devem se colocar sob a autoridade da palavra de Deus, não como sujeitos, mas como objetos. Assim, podemos entender que a ideia de a letra matar faz referência a uma vida de obediência apenas pelo poder da lei. É quando o ser humano tenta se justificar apenas buscando obedecer à lei de maneira externa, mecânica e legalista, assim como a maioria dos fariseus faziam na época de Jesus. O que se anula com nossas próprias tentativas falhas de nos justificarmos pela letra ou lei. Só o Espírito Santo de Deus nos regenera, nos transforma e nos dá uma vida de verdadeira liberdade pelo perdão que Deus nos dá. Sendo assim, devemos continuar estudando a palavra de Deus, porque a letra mencionada aqui não faz referência às palavras ou ao estudo, mas sim a uma obediência simplesmente externa e legalista. Espero que esse vídeo tenha esclarecido sua dúvida e que o Senhor possa te abençoar ricamente.